Olá, bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja contigo, com toda a sua família. E então, será que o Jesus histórico existiu há mais de 2000 anos atrás? Será que um homem pisou nesse chão, nessa terra, lá no Oriente Médio, na terra de Israel, caminhou por aquelas terras, semeou o evangelho da paz, curou os enfermos, deixou-nos palavras de sabedorias e palavras eternas para a nossa vida? Há muitas pessoas que, infelizmente, estão trazendo à tona mentiras e tentando colocar em xeque a existência histórica de Jesus, dizendo que Jesus foi um personagem que foi feito e foi implantado e foi fruto da Igreja Católica. Ora, a Igreja Católica, Constantino, ele cristianizou o mundo da sua época 300 e tantos anos depois da morte de Jesus. Muito antes da Igreja Católica existir, do papado e tantas outras coisas existirem, o cristianismo já existia, né? Então, nós temos uma vasta literatura onde as pessoas podem procurar e verão as evidências da existência do Jesus histórico que caminhou entre nós, que caminhou na terra, não é? E nós cremos na palavra do Senhor. Jesus, ele viveu sobre esta terra e centenas de milhares de pessoas o acompanhavam, e muitas pessoas que acompanhavam a Jesus, que eram testemunhas oculares dos seus milagres, da sua palavra que ele deixou para nós, também escreviam. E eu quero pegar um evangelho em particular, o evangelho de Lucas. Lucas era um médico, um cientista, né, um homem da ciência, era grego, e Lucas, que escreveu um dos evangelhos, são 4, Lucas escreveu o evangelho de Lucas, e ele foi o único que não andou com Jesus, o único que não viu, não presenciou, não é, Jesus e andar com ele em carne. Mas Lucas, ao escrever o evangelho, Lucas, que foi um dos primeiros historiadores da igreja, né, na era da igreja, no começo, no princípio da igreja, ele escreve o evangelho e ele diz, começa o livro de Lucas dizendo assim: visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que fostes instruído. O cristianismo, ele não é desta vertente de aceite pela fé e creia simplesmente. Não, o cristianismo, ele tem provas. A palavra de Deus, ela não é dada aos homens como um salto no escuro. Aceite isto e ponto final. Não, a palavra de Deus é histórica. Os fatos aconteceram. E Lucas sabia muito bem disso. Lucas, o médico amado, um homem da ciência e que conhecia a metodologia científica para se produzir um material. Conhecia a metodologia científica, então ele aglutinou, reuniu todo o material daquelas pessoas que foram testemunhas oculares de Jesus, daquelas pessoas que andaram com Cristo, e que também muitos escreviam, porque muitas pessoas importantes seguiam a Jesus. Muitas pessoas importantes da época escreviam e
colocavam ali no papel da sua época, né? Escreviam não havia, a imprensa ainda não tinha sido criada, Gutenberg, depois de tantos anos e milênios, que ele veio a ter a imprensa escrita, mas existia maneira, o povo judeu sempre foi muito meticuloso na questão de escrever e registrar a palavra de Deus e os atos os fatos que aconteciam. Lucas é o evangelho da história, das histórias, né? A verdade está baseada em histórias, em fatos, não em narrativas, não em conceitos. E esta ideia, ela não é nova para Lucas. No Antigo Testamento e também muito no Novo Testamento, a interação de Deus com o seu povo não se dava por conceitos teológicos. A interação de Deus com o seu povo não se dava por conceitos filosóficos. Então Lucas, quando começa escrevendo o seu evangelho, ele não começa com conceitos filosóficos, teológicos, não, mas se dá através de histórias reais do povo simples, do povo que andava com ele, que viu tudo acontecer, né? E Lucas tem esse propósito de escrever esse relato a respeito do Filho do Homem. O Evangelho de Lucas fala do Filho do Homem, do Jesus homem que veio, andou na terra, o Jesus histórico. E ele faz essa confirmação de todos os fatos que aconteceram para dar um relato a um homem chamado Teófilo. Teófilo certamente era do alto escalão romano, tinha uma posição muito alta em Roma, mas ele tinha se convertido ao Evangelho. Então Lucas, ele escreve, faz uma apuração dos fatos, reúne o material para compilar o Evangelho de Lucas, para enviar, direcionar a Teófilo, um dos grandes em Roma. E ele diz no verso 4, para que tenhas plena certeza das verdades em que fostes instruído. Ou seja, Teófilo foi instruído, estava sendo instruído no Evangelho, e Lucas faz essa reunião desse material e comprova historicamente o Jesus que andou na terra e tudo que foi ensinado, porque a fé de Teófilo estava embasada não em cima do que ouviu falar, de contos, disso e daquilo, não, estava baseada em cima de fatos históricos. Assim é a Bíblia, a palavra de Deus. Nós temos a nossa fé baseada em cima de fatos, não de narrativas, em cima de fatos históricos, que durante anos e milênios aí, muitos aparecem na humanidade tentando desqualificar a Bíblia, tentando desqualificar os ensinamentos de Jesus, tentando desqualificar aqueles que creem na palavra de Deus. Por quê? Porque eles querem rebaixar ou trazer uma mentira de que os fatos que aconteceram, não, na verdade, para eles não aconteceu, querendo enganar a muitos. Infelizmente, muitos têm sido enganados com isso. Ora, mais de 2000 anos se passaram e não há um nome mais falado na humanidade do que o nome de Jesus. Não há uma pessoa mais mencionada na história da humanidade do que o próprio Jesus. Não é? Isso é fato, isso não é narrativa. Com isso, isso já é um ponto para nós vermos que se fosse algo de enganação, se Jesus fosse fruto da filosofia, fruto do conhecimento humano da sua época, como existia a grande biblioteca de Alexandria, né? Jesus não foi fruto das inquietações migratórias, como existia na cidade de Antioquia da Pisídia. Jesus não foi fruto da religião, não foi a religião que criou Jesus, não foi o judaísmo que criou Jesus, não foi... Jesus, ele inicia a sua igreja, ele não inicia uma religião, ele inicia um povo, ele inicia um projeto de vida, e que esse projeto de vida existe até hoje em várias e várias nações, e centenas de coisas que foram feitas e que tiveram grandes descobrimentos em todas as áreas da humanidade. Foi quando o cristianismo chegou
em determinadas cidades, em determinados países. A partir daí é que começou o desenvolvimento, a crescer o conhecimento científico, a revolução industrial. Tudo isso foi através desse grande avivamento que o cristianismo trouxe, não é? Então não há como negar isso. E também os pais da igreja, eles ratificaram os escritos de Lucas, como Irineu, cerca de 130 a 200 anos depois de Cristo, Clemente de Alexandria, cerca de 150 a 215 anos depois de Cristo, Orígenes, né? Tertuliano, cerca de 160 a 200 anos depois de Cristo. Eles também ratificaram esses escritos do Evangelho de Lucas, ou seja, ratificando a verdade. Lucas foi o único escritor que não conheceu Jesus, mas ele usou o material, usou as testemunhas oculares que estiveram com Jesus, não é, para descrever pormenorizadamente o Evangelho. O Evangelho de Lucas é um evangelho que tem características especiais. O Evangelho de Lucas é um evangelho que fala de Jesus como homem para os gentios, para aqueles que não são judeus. O Evangelho de Lucas é o evangelho da salvação dos indivíduos, né? Você vê cada história, Jesus tratando com o indivíduo, não somente com a massa. O Evangelho de Lucas é o evangelho dos publicanos e pecadores. O Evangelho de Lucas é o evangelho dos pobres. O Evangelho de Lucas é o evangelho das crianças. O Evangelho de Lucas é o evangelho da oração, da devocional. O Evangelho de Lucas é o evangelho do louvor. O Evangelho de Lucas é o evangelho da paixão de Cristo. O Evangelho de Lucas é o evangelho do Espírito Santo. O Evangelho de Lucas é o evangelho das mulheres, onde você vê quando Jesus ele traz a libertação da mulher na sociedade, ensinamentos, né? Glórias a Deus por isso. O Evangelho de Lucas nos mostra que o Jesus histórico, ele existiu. E a história, se você pesquisar nos anais da história, se você pesquisar hoje é tão fácil para se fazer isso, através do Google acadêmico, através de trabalhos acadêmicos que têm realmente peso e que são realmente confiáveis, né? Você vai ver fatos, você vai ver evidências literárias, você vai ver evidências da existência de Cristo. Amém? Confie nisso. Não deixe que outras pessoas venham tentar confundir a sua mente, dizer que Jesus não existiu, a história dele foi inventada por Roma. Não, nada disso, nada disso. Muitos ali em Roma foram alcançados pelo Evangelho. Roma era o grande império da época. Então confie no Senhor Jesus. A partir daí, Lucas começa então a trazer essas histórias, né? Confiar em Cristo. Jesus é o Salvador que veio ao mundo e andou entre nós, como disse João, e vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Eu quero abençoar a sua vida, que confie em Jesus. Eu quero orar com você agora, Pai, em nome de Jesus. Que essas pessoas que estão nos ouvindo, entrem em sua casa, entra Jesus nas suas vidas. Jesus transforme a sua vida, transforme sua família. Jesus transforme cada pessoa, Senhor, para que possam conhecer a Ti, não simplesmente a Tua história, não simplesmente conhecer a história de Jesus, mas conhecer o Jesus da história. Conheça o Jesus da história, não simplesmente a história de Jesus. E você verá como Ele mudará a sua vida. Que Deus em Cristo te abençoe, no nome de Jesus. Receba a bênção do Senhor.